Olá a todos, que tal? Estamos aqui em mais um dia e hoje dia eu quero apenas comentar algumas coisas de lo que hemos leído aqui rapidito com vocês, não? Nós temos aí o momento onde Jesus começa a chamar de maneira oficial a seus discípulos. Vamos poner discípulos porque todavia ele não elige os apóstolos, ok? Há uma diferença entre os apóstolos e os discípulos. Discípulo é aquele que segue, apóstolo é aquele que foi elegido diretamente por Jesus, ok? E observamos logo aí no começo uma disposição de aqueles que queriam seguir a Jesus. E uma sinceridade também, porque jamais Jesus ia chamar a alguém que não era sincera, a não ser no caso de Judas. Pero Jesus ha visto uma sinceridade neles em aquele momento, por isso ele o chamou. E mais que uma sinceridade e uma disposição, é muito interessante de notar que eles foram se questionar, eles queriam ir. Eles estavam buscando um sentido na vida, eles estavam buscando a verdade. E temos que entender isso, quando buscamos a verdade, o sentido da vida, é aonde Deus ele busca aparecer para nós. Mais que buscar um milagre, uma resposta, é quando buscamos a verdade. Sempre que há a sede por a verdade, o hambre e a sede por a justiça, Deus se revela a nós, como aconteceu com eles, não? Logo depois, nós temos aí Jesus sanando, não liberando a um espírito imundo de um homem. Você observa que Jesus tinha autoridade, ele foi reconhecido como alguém que tinha autoridade tanto em sua prédica quanto também em expulsar demônios. E Jesus pregava com tanta autoridade, e não é algo impossível para nós outros. Jesus pregava com tanta autoridade porque ele creia no que estava predicando. Ele creia no que estava lendo e no que estava escrito. Se você começar a falar, a mencionar, a predicar, a anunciar esta palavra, seja para sua família, seja para quem seja, tendo fé e certeza que esta palavra é verdade, suas palavras terão tanta autoridade como as palavras de Jesus. A autoridade ela vem através da fé que você deposita em crer no que está escrito. Por isso que você tem que depositar fé e crença no que está escrito, não? Seguindo mais aí, nós temos que Jesus sana a la suegra de Pedro, e não há nenhuma dúvida que o que mais chama a atenção é que imediatamente depois que ela é curada, ela se põe a servir. Nós sabemos que Deus ama a todos e Ele quer curar a todos sem querer nada a câmbio. Pero algo que é admirável são aqueles que, quando são curados, não por agradecimento, pero por reconhecimento, decidem servir a Jesus. É impossível eu conhecer a Jesus, ter recebido um milagre, uma experiência com Ele, saber quem Ele é e não poner minha hora à sua disposição para servir-lhe. E uma prova está aí através da suegra de Pedro, ok? Depois nós temos aí que Jesus ele saiu a orar em um lugar solitário. Você observa que Jesus ele sempre buscava separar este momento de oração. E por quê? Porque ele precisava ser movido por ele Espírito Santo. Ele precisava ser guiado por ele Espírito Santo. E às vezes falta isso em nós outros. Já parou para pensar quantas decisões você tem que tomar durante o dia? Decisões pequenas, decisões grandes. Quantas coisas você tem que pensar, decidir, elegir? Será que não seria importante você separar alguns desses momentos para entrar em espírito e falar com Deus? Porque todas nossas decisões vão influenciar em nosso futuro, por isso não podemos errar em nossas decisões, ok? Depois nós temos aí que Jesus ele volve a viajar para a Galileia. E aí há algo muito interessante. Aí destaca que ele vai ensinando, proclamando e curando. Esse aí podemos dizer triplé do ministério de Jesus: ensinar, proclamar e curar. E é o que nós temos que seguir em seus passos também. Por isso não podemos ter medo em ensinar, em proclamar a verdade e reino de Deus e, sobretudo, também manifestar as sinais através da cura. Todos aqueles que nasceram de Deus, têm o Espírito Santo e foram chamados para esse ministério devem recitar isso. Incluso você, que já tem o Espírito Santo, você tem que recitar isso. Seguindo mais, disse assim, né? Teremos a confirmação de los quatro, não? Os quatro que foram chamados neste momento. E a pesca maravilhosa. Teremos aí um momento muito subliminar, onde Jesus ele chama novamente Pedro, ele reconhece que não era digno de estar cerca de Jesus. E tem que ser nossa posição diariamente. Esta sinceridade, nunca você pode, de alguma maneira, argumentar seu comportamento adequado, sua santidade, para você estar na presença de Deus. Nunca você crer que você o merece.
Nunca você crê que você é santo o suficiente, você derrou todos os pecados suficientemente para que Deus ele esteja em sua presença. Sempre nós devemos depender da misericórdia dele. Foi o que Pedro demonstrou neste momento. Nós temos que fazer isso também. E uma coisa também muito interessante neste momento é que quando Pedro começou a ralar as redes e venir muito peixe, ele ha hecho sinal para que o outro barco se acercara. Ele poderia ter pensado, não pesquei nada toda a noite, vou llenar meu barco e vou quedar tudo para mim, em fim de contas estou em meu barco. Mas se ele hubiera hecho isso, ele ia hundir a barca, ia perder tudo e o egoísmo ia destruir sua vida. Você observa que ele habla que as barcas estavam quase hundidas. Se das duas barcas estavam quase hundindo, imagina uma barca. Então, há muitos cristianos que são assim, que só recebem milagres, recebem palavra, recebem revelação, conselhos, mas não dá nada, não comparte nada. Uno pensa, quanto mais para mim, melhor é. Quanto mais para mim, melhor é ter mais, e nunca dar. Gente, aprende uma coisa. A base de nossa vida, dos cristianos, é dar. Quanto mais nós outros damos, mais recebemos. Mas não recebemos para acumular. Tudo que você recebe para dar. Se você entender este princípio, que tudo que você recebe para dar, você nunca vai parar de receber. Consequentemente, nunca vai parar de dar também. Ok? E concluindo aí, temos duas partes mais que Jesus, ele sana o leproso, não? E o leproso aí tem uma parte muito interessante que habla, se tu queres, pode limpiar-me. E é algo muito interessante porque é como se ele não conhecesse a vontade de Deus. E há muitos que não conhecem a vontade de Deus. Quando você não conhece a vontade de Deus, você não vê os resultados. Um dos princípios de ser cristiano é você buscar conhecer o caráter de Deus, conhecer quem é Deus, a vontade dele. E Jesus era a própria vontade de Deus manifestada na terra, como homem aí, ele manifestava a vontade de Deus. O que ele ha hecho era a vontade de Deus, tudo o que ha hecho. Então, nós temos que conhecê-lo para não quedarmos também nesta incógnita. Será que Deus quer? Será que Deus não quer? Será que Deus quer? Será que Deus não quer? E daí você não recebe, não é porque Deus não quer, você não recebe simplesmente por ele simples hecho de você não crer que Ele quer. Escute, mas Deus quer curar-te, Deus quer transformar a tua vida e principalmente Deus te quer usar. Se você entender isso baseado na Bíblia, baseado na palavra, você vai ver as coisas acontecendo. Muitas das vezes você não recebe porque você quer nesta dúvida, será que Deus quer ou não quer? Ele falta ler a palavra, meditar e compreender melhor a palavra. E algo interessante também é que Jesus habla para ele, mira, não conta nada que você foi curado, não habla com nada que você foi curado. Mas como assim, pastor? Por que teria que ver? Por que ele não podia falar? Entenda que Jesus, ele quando começou a ganhar a fama de que curava, as multitudes o seguiam, pero a maioria que seguia queria apenas milagre. E isso impedia que ele se acercara àqueles que tinham hambre e sede de justiça, que era seu principal objetivo. Seu principal objetivo era encontrar pessoas como a mulher samaritana, uma mulher que tinha hambre e sede de justiça, aunque vivia no erro, tinha hambre e sede de justiça. Então Jesus não queria, de certa maneira, juntar multitudes e pessoas que queriam milagres e milagres. Ele vai ajudar a todos, pero su principal objetivo, como ele menciona, é proclamar o reino de Deus, ok? Então, é algo muito interessante, ele motivo por lo qual ele não pede. E se você observar também, ele não usa muito, ele não se declara, ele Cristo, ele Messias, a não ser no momento que ele está já no fim de sua vida, que ele habla uma vez, ele sim reconhece ser ele Cristo, mas normalmente não reconhece. A única expressão de Messias que ele usa normalmente é ele Hijo del Hombre, pero normalmente ele título de Messias e de Cristo, raramente você vai ver ele mencionando, ele não menciona, ok? É muito interessante você observar isso também. Jesus não estava preocupado com isso. Jesus ele queria mais que tudo cumprir a vontade de Deus. E hasta porque todos os judeus daquele momento e daquela época, eles estavam buscando o Messias rei, lutador, que ia reinar em terra. Então, esta falsa ideia de quem seria o Messias ia estorbar os planos de Deus, que era anunciar o reino de Deus, e não um reino terrenal. Então, foi um dos motivos que levou ele a não querer proclamar-se o Messias, porque a gente estava confundida e pensando que o Messias seria para outra coisa. A não ser para seus apóstolos e discípulos que ele foi aclarando pouco a pouco que seria o Messias, que seria aquele que seria entregado, morto, ressuscitava e estabelecer seu reino nos céus, não? O reino de Deus. E para terminar, habla aí de la sanação do paralítico, uma demonstração de fé fantástica, bajando o paralítico por el techo.
E isso é muito bacana, não? E ele habla, sejam perdonados seus pecados, muito mais com prioridade que ser curado, ser sanado. E muitos questionaram, fariseus e escribas aí, questionaram quem é ele para perdonar pecados. E você tem que entender que perdonar pecados e curar guardam uma relação neste momento, porque se creia que as enfermidades eram causadas a causa dos pecados. Então, quando se perdonava, uno também deveria ser curado. Quando se curava, era porque uno foi perdonado. Então, se guardava muito a relação entre o pecado e as enfermidades e o pecado. Tanto que mais adiante nós vamos encontrar uma oportunidade a todos os discípulos pergunta quem pecou, ele ou seus padres? E ele vai responder nem seus padres e nem ele. Pero o que aconteceu foi para que Deus seja glorificado, está bem? Então, eu só queria apenas comentar alguns pontos com vocês, para que vocês entendam e tenham em mente com respeito a isso, ok? Está bem, então, vamos seguir com essa leitura e meditação e hasta nosso próximo momento aqui de leitura da Bíblia. Deus os bendiga.